François Laplantine, ele coloca muito bem essa questão sobre a importância do distanciamento cultural. Não só ele, hoje eu acho que é um ponto importante, me recordo também Julian, no seu último livro, falando a respeito. Mas Laplantine ele pontou algo que me marcou muito quando ele fala da miopia cultural. Porque numa reflexão, eu acho que todos nós podemos concordar com isso, nenhuma cultura nos dá subsídio para uma autocrítica. Porque todas as bases de raciocínio, de pensamento, partem de premissas que muitas vezes nos impedem de percebermos os mecanismos, os instrumentos utilizados para a condução de um determinado pensamento ou ação. Então, com isso, nos impede de nós não termos elementos para criar um desnível que vai levar à inquietude de como nós pensamos. Muitas vezes nós temos essa inquietude, mas não sabemos como trabalhá-la. Então fica aquela ideia, eu sou um problema, estou errado. Quando nós temos esse distanciamento, e aí a gente observa, aliás, me permita contar um pouco a história de François Julian, que era um especialista em pensamento grego, e que depois, quando foi morar na China, se transformou num grande adepto do pensamento chinês, e hoje ele faz essa viagem de um pensamento a outro de uma maneira com muita autoridade, como mesmo mencionou Comte Sponville, que também é um grande filósofo, ele pontuou isso quando teve um debate com Julian, há uns anos atrás. Então, por isso que Julian faz uma ponte muito importante, e é por isso que eu o cito com frequência, sobre o papel hoje de uma cultura como a cultura chinesa dentro da nossa própria cultura. Por quê? Porque não existe pensamento ou cultura mais distante ou com menos pontos de contato na nossa como a chinesa. Se você observar a indiana, a árabe, a judaica, todas essas culturas, embora sejam culturas orientais também, estiveram com muitos pontos de conexão com a nossa. E coisas que nós nem imaginamos surgiram nessas culturas e nós estamos utilizando no nosso dia a dia. Dentro da cultura chinesa, ela ainda é muito recente, esse contato. E esse contato nos permite, agora, no momento presente, que se crie um deslocamento de pensamento que vai nos fazer refletir. E vivemos, então, nesse momento de globalização, uma oportunidade única para que nós possamos ter a reflexão desses dois lados. Mas temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós cometemos aquele equívoco comum de ver o outro com a nossa própria lente. Nós somos incapazes de ver o outro com a lente do outro. Aliás, esse é um ponto fundamental, que é onde também, dentro da cultura chinesa, pode nos nutrir de uma base de pensamento ou até de atitude que está relacionado com o desenvolvimento humano. E esse termo eu acho muito apropriado para esse tipo de reflexão, porque surge dentro de um ideograma ou de um conceito, uma noção desenvolvida por Confúcio, que é o de humanidade. E o humano, para ele, é o homem e o número 2, que é exatamente o ideograma Ren, que representa a humanidade. Ou seja, são duas pessoas, eu e o outro. Não é uma questão
de ver o que o outro pensa. É uma questão de eu ver do meu lado, não abrindo mão da minha individualidade, da minha forma de ver, o que o outro está pensando. Como que o outro está vendo, a perspectiva do outro. Para isso, em vez de eu me nutrir de conhecimento, é importante eu me despojar do conhecimento. Por quê? Para que eu possa enxergar a minha essência humana, na qual nasci com ela, e depois, a partir da cultura, a partir do conhecimento, da educação formal, aquilo encobre a minha consciência. E essa consciência é que me permite enxergar a minha humanidade. Por isso é uma questão de desenvolvimento. Não é uma questão de envolver, é questão de tirar. E o desenvolvimento humano, assim, dentro desse conceito, nos permite enxergar com maior clareza o próprio cenário que nós estamos vivendo. Então aí entra uma questão estratégica muito importante, porque o que nos impede de ver a realidade é porque nós queremos demais um objetivo. Nós estamos vendo demais com a nossa lente, nós estamos muito preocupados em convencer o outro, em vez de ouvir a perspectiva dele e aprender com ele. Estou mais preocupado em convencer você do que eu penso, do que ouvir o que você tem para dizer para compor a minha realidade, dentro de pelo menos duas perspectivas. Mas se eu ouvir um terceiro, eu vou ter três perspectivas. Mas como eu estou muito focado na minha meta, eu não quero ouvir você. Mais importante, eu estou mais ocupado em te convencer. E com isso eu tenho um empobrecimento muito grande daquilo que nós chamamos de realidade. Então, dentro dessa perspectiva toda, o que é tão fundamental? É nós termos o desenvolvimento humano como a base da inteligência estratégica, como a base da minha ação. Dentro desse contexto, mais importante do que o conhecimento em si é a gestão do conhecimento. Aliás, é um termo muito propagado nos dias de hoje, mas muito pouco realizado efetivamente. É fundamental, antes de tudo, não é apenas o conhecimento, mas o nível de capacidade de você estar maduro emocionalmente para ouvir o outro lado. Muitas vezes temos o receio de ouvir o que o outro tem a dizer, com o temor de desconstruir aquilo que você construiu com tanto sacrifício, por insegurança. Então, o desenvolvimento humano, ele é algo que muitas vezes é negligenciado e que nos impede de enxergar o todo simplesmente porque temos medo. Medo que o outro tenha, muitas vezes, uma ideia melhor que a minha. Porque eu trabalho dentro de um processo de exclusão. Eu não incluo o outro dentro desse meu processo. Por quê? Porque eu quero eu ser o autor. Então, dentro da questão que nós estamos dizendo, dentro dessa ótica do desenvolvimento humano, a autoria nunca é determinada. Por quê? Fulano de tal fez o gol. Mas quem passou a bola para ele? Quem desenvolveu o sistema tático que permitiu isso? Quais foram as condições de equívoco da defesa adversária para que isso fosse possível? E aí eu pergunto de novo, quem fez o gol? Será que aquele autor realmente é o único a participar desse processo? E se nós transportarmos isso para o nosso dia a dia, verificaremos que a autoria é algo a ser pensado. Ainda que muitas vezes nós tenhamos que registrar quem finalizou, quem efetivou algo, mas o processo como um todo, ele continua. E mais, não se acaba. Por quê? Porque a consequência de um ato tem desdobramentos que não se finda com aquele ponto que nós marcamos, ingenuamente marcamos.
essa atenção ela é muito importante para começarmos a refletir na nossa forma de ser e quão ineficazes nós somos muitas vezes. Quando eu falo nesse sentido de ineficácia, eu estou falando na efetivação de algo dentro de uma realidade processual, não de fazer e acabou. Por isso que esse distanciamento vai nos permitir pensar nesse sentido. Esse distanciamento cultural vai nos permitir, inclusive, que a lógica de modelo possa entrar numa outra dimensão. Porque será que a lógica de modelo não é apenas uma etapa da lógica de desenvolvimento? E eu digo isso por quê? Porque o modelo é importante. O problema é ele perdurar quando ele deveria ser desconstruído para ser reconstruído. Os modelos, eles têm que se transformando. Quem que o transforma? A realidade. Mas para isso, nós precisaríamos desconstruir algumas questões como o individualismo, o indivíduo desprovido ou a parte do todo, ou até mesmo a ideia de ação. Por quê? Porque aí nós entenderíamos que a ação é só uma etapa da fase configurada do processo, quando as coisas estão acontecendo e sendo percebidas, e quando ainda ela está naquela fase de gestação, que também é importante para quando nós avaliarmos um cenário. Mas se nós nos baseamos em parâmetros mensuráveis, e isso não pode ser mensurado, como nós faríamos? Quando nós agimos em cima de resultados, a que custo esse resultado foi alcançado? Será que ele vai ser sustentado no mês seguinte? Ou no trimestre seguinte? Será que as condições são as mesmas? Então a nossa incapacidade de avaliar cenário é que nos impede de nós fazermos uma reflexão sobre o que será nosso futuro. Porque nós somos incapazes de ver o presente com clareza. E é muito curioso porque se nós observarmos as previsões, inclusive nos filmes, de como seria o futuro, a gente observa que existe uma discrepância muito grande. Poucos futuristas conseguem enxergar ou conseguiram acertar como que seria o futuro. Num determinado momento, sim, outro não. Por isso que lógica de modelo, lógica de desenvolvimento, são apenas termos para que nós possamos entender algo muito mais amplo do que isso, que é a demanda da vida. O que a vida nos solicita e o que nós temos que realizar a partir dessa demanda, que eu acho que sempre foi, é e será o grande desafio da humanidade.